O apego ao corpo físico ou o desconhecimento verdadeiro a que ele serve torna a morte assustadora, pois tudo o que a mente tenta controlar mascara a verdade da alma. A morte não é então a continuação da vida daquele que compreendeu o dinâmico processo de renovação da própria existência? Assustadora é a morte apenas para quem em si mesmo ainda não saiu da ilusão da tridimensionalidade, dando mais valor ao corpo que ao espírito imortal. A morte não é o fim da vida, essa explicação se dá pela mente racional limitada, pois tudo que ela não vê, não toca e não compreende, para ela não existe. A não compreensão que a verdadeira liberdade está fora do corpo material já é a prisão, e só não é, para aquele que se desapegou inclusive de si mesmo. A morte em essência é o final de uma experiência corpórea, que em verdade liberta a alma e o espírito para sua verdadeira natureza divina, para todo aquele que se desapegou na totalidade dos padrões da tridimensionalidade, compreendendo que a vida física sem o despertar continua na grande ilusão da lei kármica. Valorizar o corpo físico, antes de compreender o verdadeiro significado da encarnação, é a grande prisão que transforma a vida humana, experiência, em apenas dor e sofrimento, já que o corpo físico representa os apegos da programação, e ela não é a verdade. Jesus disse ao discípulo: "Segue-me." E ele lhe disse: "Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai." E Jesus lhe respondeu: "Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vais e anuncia o reino de Deus." Lucas, 9, 59-60. Mais morto que o desencarnado é aquele que desconhece a verdade sobre si mesmo. Jesus disse ainda: "Não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, ide pregar o reino de Deus, ide dizer aos homens que a sua pátria não se concentra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida." O homem sensato deveria se preocupar pelo que vive e não do que morre. A morte, como uma ilusão de interrupção de vida, marcando uma parte da história da experiência terrena com tanta tristeza e energias de ilusão de separação, deixa essa maravilhosa experiência quase sem sentido. Se não estivermos atentos aos enganos da mente sobre o que realmente significa existir, facilmente caímos nessa cilada, que muitas vezes nos prende em um luto interminável por quem, em nossa mente, deixou de existir. Essa ilusão de separação deverá ser substituída pelo entendimento de que, de fato, o verdadeiro propósito, em elevar-se em matéria dentro do processo ascensional, nada mais é do que um também voltar para casa. Essa perda não existe, quando já compreendemos a não separação, completando-nos em nós mesmos cada vez que nascemos e que morremos em outras formas de existir. Somos nós em movimentos. Sempre. A matéria desfeita, sendo reintegrada à Mãe Terra que nos gerou, acolheu-nos e nos nutriu, nessa dança de aprendizado sobre como existir em diversos níveis, é o grande segredo da beleza do desapegar-se e deixar ir. Nada desaparece, tudo de alguma forma se regenera, refaz-se e se reinventa, para que o ciclo da existência continue a brilhar cada vez mais em nós, que somos únicos e unos em tudo que já existe. Tudo em constante mutação é que nos faz realmente vivos, independentemente da forma que experimentamos esse bailado. Alimentamos e somos alimentados por cada sopro de vida, estamos nessa contínua dança de existir e sempre existir. A mente, desconhecendo essa lei inimica, quer prender e segurar o que deve seguir. Mas isso já não importa, somos agora motivados por uma força maior que nos leva a cada vez mais alto. É essa força que nos torna cada vez mais livres para finalmente conhecermos o que é vida e nos dá a certeza de que renascemos depois da morte.